Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o nosso debate ideal, um debate de opinião, de informação. Eu sou Misael, quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus, uma semana abençoada. Depois dessa semana que a gente ficou ausente, aí, resolvendo alguns problemas técnicos, a gente estamos de volta com temas bem interessantes, bem ricos. Vamos juntos então? Vou te convidar já a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, baixar o nosso app. Lembrando que os nossos debates ficam gravados no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Vai lá, já segue, compartilha, que é o mais importante. Lá tem todos os nossos debates desde o início. Temos playlist de Fruto do Espírito já separado direitinho. Para você não se perder, é só ir lá, dar o play e acompanhar, certo? Para começar o meu debate de hoje, eu vou apresentar os meus convidados, logo após eu fazer uma oração para a gente iniciar os trabalhos. Está conosco a Regente Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor aos ouvintes, meu pastor, minha pastora, que Deus abençoe a nossa vida. É um prazer estar aqui de volta, né? Depois de uma semana, parece que ficou muito tempo, para a gente ver como faz diferença, né? Mas, graças a Deus, estamos de volta e eu espero que o debate de hoje abençoe a sua vida. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz do Senhor, meus colegas debatedores, a paz do Senhor, galerinha ideal. Vamos que vamos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Está conosco também a pastora Cássia, também da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. A paz do Senhor, uma boa tarde. Estava com saudade já, né, de estar aqui. Um momento tão gostoso que nós passamos, e falar a palavra é bom. E eu estava com saudade de dividir um pouquinho, né, um pouco do nosso conhecimento, que é sempre bom aprender e passar. E hoje está tão especial, pelo menos para mim, né, o tema, porque é algo tão do nosso dia a dia, então vai ser bem legal falar sobre ele. Amém. A pastora sempre botando uma pimentinha. Dá um spoiler de leve. Bom, eu vou fazer uma breve oração para a gente iniciar os nossos trabalhos. Senhor Deus e Pai, na sua presença nos encontramos, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa semana que o Senhor tem nos concedido, Deus. Nessa hora iremos falar de um tema bem interessante para todos. Nos toma em tuas mãos, Senhor, usa-nos para que possamos falar tudo aquilo que está conforme a Bíblia, conforme o nosso entendimento e o que o Senhor tem a passar para a gente. Continua nos usando e nos guardando, nos dando um discernimento sempre e sabedoria. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje, no meu estudo aqui, eu fiquei imaginando que seria tranquilo, seria fácil, mas é bem interessante porque abrange o contexto de entender e utilizar e esperar que as pessoas entendam e não te julguem, não caia também no julgamento. Mas é bem interessante porque sempre bate essa dúvida, a verdade é essa, né? Eu já tive dúvida quanto a isso. Saia ou calça comprida? Blusa ou manga com alça ou camiseta? Existe uma roupa ideal para um culto cristão? Eu vou abrir para uma breve introdução dos meus debatedores, dizendo que conforme eu fui estudando, né, lendo, a intenção aqui do debate não é ditar uma moda, não é ditar uma regra, e sim sempre debater de uma forma saudável, expor os pontos conforme a Bíblia nos ensina e expor as nossas opiniões. Aqui não cabe julgamento, não cabe ditação de regra, não cabe nenhum tipo de doutrinação, vamos dizer assim, né? Então, até a própria Bíblia, ela não tem o foco em delimitar qual peça de roupa é correta e qual é errada, mas ela nos ajuda a analisar que tipo de roupas são mais adequadas a utilizarmos, certo? Regente Eloá, pode começar abrindo com essa breve introdução. Já entrou em conflito quanto a isso? Qual roupa utilizar? Vamos lá, né? Partindo assim do princípio.
Você escolher uma roupa para você usar no culto é questão de bom senso, em primeiro lugar. Né? Você precisa ter o bom senso de saber se aquela roupa é adequada ou não. E quando você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você alimenta esse Espírito Santo, ele próprio te incomoda. Você fala, opa, peraí, acho que essa roupa não está muito legal, não. Como você falou aí no início, não existe uma regra, né? A gente não está aqui para ditar uma regra que tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, mas a pessoa precisa ter o bom senso de saber o que ela vai vestir, como ela vai vestir. De repente, a roupa que vai ficar boa em mim e não vai escandalizar, não vai ser boa para a pastora Cássia. Né? Se ela colocar, vai escandalizar. Ou a roupa que ela coloca, se eu colocar, vai escandalizar. Né? E isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Porque, geralmente, quando a gente ouve falar de roupa, pensa logo na mulher. Associa né? logo a mulher. Mas a gente vê muitos homens que se vestem de forma inadequada, que acaba escandalizando. Então, eu inicio aqui falando sobre essa questão do bom senso. Pastor Silviano? Eu concordo, tem que ter limite, né? Mas eu vejo da seguinte forma, você tem duas opções quando você vai se arrumar. Primeiro é que você tem, né? Eu já vi pessoas se sacrificando para cada dia, cada culto estar com uma roupa diferente, sem ter condições financeiras para isso. Então, primeira coisa que a gente tem na cabeça é isso. Eu vou com a que eu tenho, porém a que eu tenho é conveniente para estar naquele ambiente? Você não se veste de qualquer forma para ir na feira, da mesma forma para ir no mercado, da mesma forma para você ir num fórum, né? Vamos colocar assim. Então, se para cada lugar você tem que saber se vestir, na igreja não é diferente. Pastora Cássia? Existe, como em muitas situações na nossa vida, o equilíbrio para tudo. Alguns são exageradamente, levam ao extremo algumas coisas. É desnecessário isso. Alguns pensam que, por usar uma blusa de manga, eu estou em extremo usando como se fosse um jugo sobre a vida de alguém, né? E outros pensam que usar uma blusa ou um vestido mais abertinho, vamos dizer assim, né, para as mulheres, estamos levando a normalidade demais. Mas eu acho que tudo que é o extremo faz mal, né? Tudo que é o extremo. Então, a irmã Eloá falou bem colocado aqui, precisamos manter o bom senso, tanto o homem quanto a mulher. Nós sabemos que a Bíblia em si, ela não relata com aquela exatidão, aquelas palavras, isso pode, isso não pode. A Bíblia nos ensina a sermos moderados em tudo. Então, quando eu pego essa palavra moderação, a modéstia do homem, a modéstia da mulher, eu vou adaptando isso para a minha vida, porque há uma questão de agradar o Espírito Santo. Se a minha roupagem, as minhas vestes, antes de eu aceitar Jesus, ter uma vida transformada, eu posso parar para pensar e agora como vai ser o meu guarda-roupa? Isso tanto o homem quanto a mulher. Porque o Senhor nos aceita como somos, mas não nos permite, pela sua graça, continuarmos como éramos. Então, essa questão de roupagem, isso é um problema muito grande, porque na minha própria família, algumas pessoas deixaram de frequentar a igreja porque entenderam uma palavra errada sobre roupagem. Entenderam que não podia mais assistir o culto porque estava com uma calça jeans, porque estava com uma blusinha. Eu mesmo já ouvi uma pessoa dizer, eu não aceito mulher profetizando sobre a minha vida sem o véu. Eu não aceito mulher de calça comprida, pregar, eu não aceito. Então, são aceitações, são colocações que isso traz um fardo que nem o Senhor mesmo coloca. Então, como eu disse no início, é muito interessante porque é o nosso dia a dia. Existem pessoas que estão se trancando espiritualmente devido à mente fechada de outras pessoas. Porque eu uso uma calça jeans, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar distante daquele ministério, distante daquele grupo da igreja, porque ali são mulheres só do saião. E tem muitas mulheres com vestido no pé, justo no corpo demais, modelando todo o corpo. Então, entra a modéstia. Não é
a calça, não é a blusa. É tudo um comportamento diante do Espírito Santo. O que agrada a ele? Eu preciso saber o que é denominação aceita, o que não aceita. Então é tudo conjunto, tudo uma ordem. E mais para frente a gente vai abordando isso. Amém. Bom, nesse primeiro bloco eu vou abranger exatamente um pouco do que vocês comentaram relacionado a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre as roupas que o crente pode usar, no sentido de ajudar a entender e a analisar a situação, certo? E uma menção, né, que tem na Bíblia, eu não sei se é a única, né, mas de respeito sobre a forma de se vestir, tá, em 1 Timóteo 2:9. Não é voltado, acredito que só para as mulheres, mas é claro que, como a irmã Eloá disse, né, as pessoas pensam que geralmente é só a mulher, mas eu acho que não, tanto o homem quanto a mulher. Teve até um assunto recente essa semana, não sei se você vai se lembrar, quanto à vestimenta no caso do homem, o caso era a minha pessoa, então eu acho que é bem interessante o exemplo. 1 Timóteo 2:9 cita que, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Não temos qualquer indicação de peça de roupas que pode e peças que não podem, certo? Nesse versículo. O foco não é só entre homens e mulheres, mas sabendo que temos que usar roupas decentes. Então, mas o que é uma roupa decente? É exatamente o que eu vou abrir aqui para os meus debatedores. Eu acho que a gente tem que tratar tanto a imagem da pessoa quanto a roupa em si. Porque não é só eu vestir uma roupa. Acho que no contexto roupa decente não é só eu pegar e vestir qualquer roupa, não é só eu pegar e vestir a roupa em si. Eu acho que tem toda uma análise, vamos dizer assim. E no fato que eu levantei essa semana, não sei se minha esposa vai se recordar, eu estava experimentando roupa, né, uma calça jeans, e a calça ficou parecendo calça sertaneja. Assim, dava pra ir pra igreja? Dava, eu não estava pelado. Porém, não estava decente e adequado para a situação. Então eu vejo que dá para ir para a igreja? Dá, mas não é o adequado para a igreja. Então o mito de dizer que é só as mulheres que têm que vigiar quanto a isso é mito realmente. Todos nós temos que andar de forma decente, porque assim como a Bíblia não diz que qual a roupa, também não vai dizer que essa é para você e essa é para você. Não, você tem que andar de forma decente. Então eu quero abrir para os meus debatedores aqui, a roupa decente. A gente consegue analisar e ver ali para a situação, seja ela da igreja ou não, porque pode abrir também um precedente para uma pessoa que pode não ser da igreja, mas que está usando uma roupa que não é decente. Mesmo que para a situação ela possa achar que é decente, às vezes pode até passar da linha de decência, vamos dizer assim. Regente Eloá, você pode ficar à vontade. Já pegou algum exemplo? Não só seu, mas de outra pessoa, de repente. Claro, sim, não é julgamento, e sim é só a gente comentar o fato de que essa pessoa pode não ter analisado o momento de ver uma roupa que poderia ser decente, mas ela optou pela indecente, vamos dizer assim. A gente tem que ter muito cuidado ao analisar isso, porque eu ouvi um testemunho uma vez de uma irmã que ela sempre ia para a igreja e, aliás, ela contando o testemunho, né, de uma outra pessoa. E aí ela disse que essa pessoa ia para a igreja, ela não era convertida, e aí ela estava no ponto de ônibus sempre, muito indecente. Era, né, shortinho bem curtinho, topzinho, né, mostrando tudo e tal. E aí essa pessoa olhava para ela e falava, e sempre pensava, né? Nossa, mas que roupa indecente. Por que está vestindo daquela forma e tal? E aí o Espírito Santo incomodou essa pessoa e falou assim, você está olhando porque você se veste bem, você tem os seus olhos abertos. Lembra a questão do véu que a senhora pregou aquele dia, né? Falou na EBD, né? Muitas pessoas ainda estão com o véu. Então elas estão vestidas normais. Para ela, aquilo dali está normal, não tem nada demais.
né? E aí ela se vestia daquela forma. E aí o Espírito Santo ele incomodou essa pessoa a começar a orar por aquela vida, para que ela fosse transformada e mudasse aquelas vestes. Esse é um exemplo que eu estou citando de alguém que era crente e alguém que não era, né? Até que essa pessoa se converteu e as suas vestes foram mudadas. E existe a situação de quem já está dentro da igreja, já serve ali ao Senhor, mas ainda está com a escama nos olhos. Tem aquela pessoa que ela não se deu conta de que o que ela está vestindo está escandalizando. E às vezes ela precisa de um toque. Porque eu já tive experiência de que a pessoa foi chamada a atenção não de briga, né? Mas chamada a atenção de chegar ali com aquele jeitinho, aquele carinho ali, e aí a pessoa é mesmo. Eu não tinha me dado conta de que essa roupa não estava adequada para eu estar aqui, né? E mudou as suas vestes, entendeu aquilo dali, né? E já vi também casos de pessoas que simplesmente vão porque querem. Elas simplesmente não estão nem aí. Ainda não houve aquela transformação de fato, porque quando há transformação de fato pelo Espírito Santo, a pessoa ela fica incomodada. Ela fica incomodada. Por exemplo, eu tenho uma preocupação de questão de vestido e de saia, até mesmo de calça também, mas mais vestido e saia. Eu fico preocupada de se está muito avantajado, de se quando eu vou abaixar, se vai levantar demais, se quando eu vou sentar, se está aparecendo alguma coisa. Eu fico preocupada, né? Aí, às vezes, eu até vou lá e falo, filha, vem cá, olha aqui, como é que está abaixo para ela ver, né? E tal. Porque existe uma preocupação de você não ficar se expondo. E outra coisa, assim, importante da gente saber, nós estamos nos vestindo para adorar ao Senhor. Então, eu quero chamar a atenção para quem? Para mim, de como eu estou vestida, ou eu simplesmente quero chamar a atenção para Jesus? Jesus, eu botei a minha melhor roupa. Porque como o pastor falou aqui no início, às vezes a pessoa só tem aquela roupa. Eu já tive só uma saia e eu ia com aquela saia todas as vezes. Às vezes acontece também. Eu gosto da saia, eu gosto do vestido e não tenho muitas opções e eu vou com aquele dali. Isso não me incomoda, mas existem pessoas que se sentem, às vezes até retraídas, né? Porque, poxa, eu só tenho essa roupa. O que eu vou fazer? Tal. Cabe também aos que estão ali dentro da igreja há mais tempo terem esse olhar atento, né? De perceber que, de repente, aquela pessoa está indo daquele jeito porque ela só tem aquilo dali. E ter esse cuidado de, quando orientar essa pessoa, quando chamar essa pessoa para conversar, saber que, de repente, ela só vai com aquela roupa porque ela só tem ela. E no sentido de ajudar. Para quê? Para não afastar aquela pessoa. Para aquela pessoa não simplesmente, tipo, parei, não quero mais, porque estão falando da minha roupa. Né? A gente precisa... É um assunto assim, bem delicado. Né? Tem outras coisas aí para citar, mas eu vou deixar os meus pastores falarem para a gente continuar o nosso debate. Esse ponto que a irmã lá comentou, de como chegar, né, na pessoa, eu acho que cabe um pouco também na questão de uma pessoa nova convertida. Acho que os pastores vão poder abordar bem esse ponto, porque como chegar para uma pessoa, de repente, nova convertida que está indo para a igreja a primeira vez, está ali naquele passo e ela, com certeza, ela está indo, acredito, com coisas de fora. Ela não está indo já de cara transformada 100%. Então ela ainda tem algumas, vamos dizer, manias de fora, né? E vocês já pegaram algum caso que vocês precisaram, de repente, comentar e falar? O pastor já está até rindo. E como é que foi a experiência? No sentido de que você sentiu que a pessoa recebeu e seguiu, ela recebeu e deixou de lado, podemos dizer assim. Pastor Silviano, pode ficar à vontade. Eu ri porque há casos e casos, né? Nós já convivemos com uma pessoa que, quando ela se converteu, sempre que chega alguém novo lá na igreja, a gente para conversar, para dar atenção, para ver, né? Da onde a pessoa está vindo.
Porque eu e Cássia, na nossa caminhada, nós já convivemos com uma menina que ela era uma ex-prostituta. Não na nossa igreja, mas em outra igreja. E a gente aprendeu, poxa, não tem como eu chegar para uma menina que trabalhava com isso e exigir que ela no outro dia tenha roupas e roupas, né? Então nós temos um pouco de experiência, a gente sempre conversa com as pessoas para saber de onde está vindo, qual é a sua história de vida, de repente a pessoa é mais humilde, de repente a pessoa é bem, né, financeiramente. Então a gente sempre conversa, orienta e espera muito o Espírito Santo mostrar para a pessoa o que a pessoa quer. Porque tem gente também que só vai por ir, né? Não adianta você forçar, não adianta você querer abrir a mente da pessoa, ela vai por ir. Estar na igreja para ela está satisfeita, ela nunca vai se tornar uma igreja, mas casos e casos. E eu lembrei de uma pessoa que pediu ajuda uma vez, falando assim, pastora, minha roupa, eu só tenho esse tipo de roupa, né? E ela tinha um corpo assim, modelado, vamos dizer assim, né? Cássia vai até recordar dessa pessoa. E pediu ajuda pra gente estar ajudando ela com roupas e tal. E, tipo assim, a pessoa recebia alguns incentivos. A gente conversou com as pessoas da igreja, teve donativos e tal. Mas você passava um tempo, a pessoa estava sempre com as roupas iguais. Eram roupas novas, porém os modelos eram os mesmos. Ou seja, se ela teve condições de trocar as cores, os desenhos das roupas, ela tinha condições de trocar o tipo de roupa. Ou seja, ela não fez porque ela não quis. Se você como a irmã citou, a pessoa não tem condições, poxa, a irmãzinha tem uma saia rosa que ela vai são 3 cultos por semana, ela vai em 2 com aquela saia rosa e o último ela tem um vestidinho preto. Você só vê aquela mulher de saia rosa e vestido preto. Poxa, tudo bem, ela não tem condições. Agora, a mulher bota uma saia rosa, uma verde, uma amarela, uma cor de abóbora, uma roxa, um vestido de tudo quanto é cor, mas os formatos são o mesmo. Aí você, né, sutilmente conversa com a pessoa, demonstra pra ela que, ó, essa roupa não tá adequada, tá, vamos mudar um pouco. Aí passa um tempo, a pessoa vem com roupas totalmente diferentes, porém, tudo arrochada no corpo, vamos dizer assim. Aí você vê que a pessoa não quer mudar. E se ela não é capaz de mudar uma coisa simples, que é a roupa, ela vai mudar o quê? Eu vou exigir que ela mude personalidade e caráter? Não vai mudar. Se as vestes, que é a coisa mais simples, ela não muda. Gente, eu venho de uma denominação onde se usava terno e gravata para tudo. E na época eu falava assim, meu pastor é muito chato, meu pastor é muito rígido, por que ele não é mais flexível? Hoje em dia eu entendo ele, porque se ele flexibilizar uma gravata, amanhã tem gente chegando de bermuda na igreja. Porque as pessoas são assim, se você dá uma brechinha, eles fazem um rombo. Então hoje eu entendo ele. Naquela época eu achava ele muito rigoroso, mas hoje eu entendo que ele tinha um padrão e aquele padrão deveria ser mantido. Só que você só aprende depois que você está lá. Até mesmo porque hoje existem pessoas que se vestem ainda de terno e gravata para tudo na igreja, porém parece que passaram uma tinta no corpo de tão apertado que é o terno. A segunda pele. Como se fosse realmente. Eu acho que ele se enfia num balde de banho e depois pula dentro daquela roupa para deslizar, para entrar nele, que não tem como. A perna da pessoa tem 50 centímetros de diâmetro, a calça tem 35 e entra. Aquilo tá arrochado ali. Mas o cidadão tá de terno e gravata. Ou seja, não é mais o que você veste, mas como você se veste. Porque a gente tem que lembrar que antigamente o sacerdote ele tinha toda uma regra para ele entrar na presença do Senhor. E aí dele que fosse até com a roupa suja. E o detalhe, ele só tinha uma muda de roupa, tá? O sacerdote não ganhava uma para segunda, uma para terceira. Não, era uma muda de roupa que ele era responsável pela higienização daquela roupa, e no próximo de responsabilidade dele tinha que estar com aquela mesma roupa. E cada peça de roupa do sacerdote, eu fiz até um leve estudo para mim vir para cá hoje, cada peça daquela tinha um significado. Era a mitra, o éfode, os calções que tinham debaixo das vestes. Então, cada peça significava uma coisa. Uma significava a santidade ao Senhor, o sacrifício ao Senhor, a liderança ao povo. Porque as pessoas confundem muitas coisas. Eu te faço uma pergunta simples. Como você sabe na rua quem é um policial? Pelas vestes. Como você sabe a diferença entre um médico e um açougueiro? Os dois estão de branco. Mas o jaleco do médico é diferente da roupa. Agora, como é que você sabe quem é a enfermeira e quem é a prostituta? Então a roupa diz muito a seu respeito. Não é julgando, não é querendo criticar. Mas, gente, eu vejo pessoas que às vezes têm um corpo um pouco cheinho, vamos dizer assim, né? Ela está um pouco acima do peso que ela deveria ser ideal para ela.
e ela se soca num um short ou uma saia muito curta e muito apertado, e aquilo que deveria estar aqui nas pernas, tá aqui em cima. Parece que pressionou para cima. Aí vem, bota um topzinho e vai pra rua. E com aquela roupa ela quer entrar numa farmácia, ela quer entrar num supermercado, ela quer entrar em qualquer lugar. Só que para ir para a igreja não dá para ser assim. A gente tem que ter um mínimo de respeito com a casa de Deus. Porque ele foi exigente até para falar como nós iríamos encontrar com ele, né? Tem que ter as vestes brancas. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Pastora Cássia, pode ficar à vontade. Bem colocado, né, por eles. Paulo já dizia, eu posso todas as coisas, porém, nem tudo me convém, nem tudo é lícito para mim naquele momento. Então, esse tudo confunde algumas pessoas. A Bíblia fala que eu posso tudo. Ok, ninguém está dizendo o contrário. Mas aí, o que é conveniente? A mesma forma que eu tenho que ter cuidado com o meu falar, nem todas as ocasiões eu posso falar tudo o que eu quero. Assim, também, nem todas as ocasiões eu posso usar o que eu quero. Eu preciso ter, como o pastor disse, o mínimo de respeito pelo lugar aonde eu estou, entender quem é o dono do lugar. Eu preciso ter respeito quando eu vou visitar alguém. Será que aquela pessoa me aceita com tal roupa? Porque eu já passei por algumas situações em que eu tinha acabado de ministrar, a pessoa sabia que eu era pastora da igreja, tinha acabado de ministrar e estava de calça. Logo após a pessoa veio, né, com um revelamento, vamos dizer assim, e disse assim para mim, não se preocupe, se as pessoas julgam suas vestes, Deus te usa do jeito... Olha, irmãos, eu ouvi aquilo, eu não respondi nada, porque eu sabia que não era algo do céu. Então, se não é do céu, não tem por que eu levar à frente aquilo. Ela queria passar para mim que eu estava errada com a minha roupa, porém, eu não devia me importar com o que as pessoas falam de mim, porque Deus me usava do jeito que eu estava. Eu ouvi aquilo, e olha que era uma senhora. Já tinha idade para estar me ensinando, mas eu tinha total respaldo para sentar. Ela falava assim, ó, deixa eu te ensinar aqui. Talvez ela fosse até mais velha que a sua mãe, né? Ela tem idade para ser minha avó ou bisavó. Eu tenho 33 anos. É verdade. Só para os irmãos terem noção da idade que ela tinha. Ou vó ou quase bisavó. Então, ali eu ouvi aquilo, ela estava julgando a própria pastora que tinha acabado de ministrar. Para você ver a audácia de algumas pessoas em levar ao extremo aquilo que não precisa ser levado. Não precisa, não precisava. Algumas pessoas só dão paz do Senhor para outras se tiver de saia. Sim. Isso é um absurdo. É um absurdo. Só dá a paz do Senhor, só considera se o irmão tiver de calça. Irmãos, nós vivemos num país quente, tropical. O Rio de Janeiro é quente. Eu não vou me vestir como uma mulher europeia que só vive no frio. Nós precisamos entender e analisar a situação. Existem pessoas que estão generalizando, estão vivendo como os fariseus e não percebem. Estão colocando um fardo sobre a vida das pessoas desnecessariamente, fardos que eles mesmos não conseguem carregar. Então, quando eu entendo que Jesus nos permite viver uma vida leve, porém com modéstia, por que eu vou viver ao contrário? Se eu vou para uma igreja que permite calça, eu tenho que respeitar aquele ambiente e respeitar os profetas daquele lugar, respeitar os irmãos daquele lugar. Por exemplo, eu já fui convidada para pregar em alguns lugares que não permite calça. O que eu vou fazer lá de calça? Desobedecer? Me custa colocar um vestido para respeitar a autoridade daquele lugar? A doutrina não, o costume daquele lugar? Sim. Não me custa nada. São meus irmãos em Cristo Jesus. Agora, isso não me impede de olhar, ouvir eles na rua e não falar com eles. Eu ando com meu esposo para cima e para baixo. Ele usa muita bermuda jeans, muita bermuda, né, de tactel. E eu passo mal com algumas coisas que acontecem com ele. E mesmo assim ele fica firme. Algumas pessoas encontram ele depois na rua de calça e reconhecem ele como pastor. Ele passa muito por isso, muito, muito, muito. Uma certa ocasião, eu tinha acabado de sair de casa, eu coloquei uma bermuda até o joelho, uma bermuda jeans e uma blusinha de alça. Eu fui até a um centro médico. E quando eu saí, o Senhor falou assim ao meu coração, você vai encontrar com uma pessoa e ela vai te olhar de cima e embaixo e não vai te dar a parte do Senhor. Eu acabei de sair do meu portão da minha casa e o Senhor falou isso comigo. Como que eu saí já?
Eu saí de casa esperando a pessoa. Irmãos, dito e feito. Passei pela pessoa, ela me olhou de cima e embaixo e eu dei parte do Senhor, ela não me respondeu. Se o Senhor não tivesse guardado o meu coração, eu ia ficar ferida com aquilo. Mas o Senhor é bom e me resguardou daquele tipo de situação. Então, eu passo muito por isso até hoje. Então, irmão, se tem alguém que está ouvindo, se você usa a sua calça, respeita quem usa saia. Se você só usa saia ou vestido, respeita quem usa calça, respeita quem usa uma blusa de alça. Porém, a modéstia, isso é algo particular. É algo particular. Se eu conheço o dono da casa, se eu sei quem é o meu rei, eu vou me preparar tanto para ir numa padaria, quanto para ir no portão de casa colocar o lixo com modéstia. Não é só modéstia no culto. Exatamente. É modéstia em qualquer lugar, porque os olhos dele estão sobre mim em qualquer lugar. Amém? É como uma frase que eu já ouvi muito, e assim, eu até concordo. Se não serve para você ir ao culto, não serve para você ir a lugar algum. Exatamente. Né? Ah, mas então a roupa que eu vou para uma festa de gala, um vestido de gala, eu não vou para o culto com um vestido de gala, então eu não posso usar? Não, não é isso. É a questão da decência. Né? Se ela não é decente para eu estar no culto, ela não é decente para eu ir na farmácia, para eu ir jogar o lixo. Para uma foto. Vou nem mencionar aqui as fotos, porque são assustadoras. Exatamente. O debate está bem interessante. Bom, eu vou para um breve intervalo. Não sai daí, é rapidinho. No segundo bloco a gente vai continuar falando sobre essa modéstia cristã, vamos dizer assim. Não se esquece de nos seguir lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Curtir os vídeos que estão lá, compartilhar, que é o mais importante. É um breve intervalo, a gente já volta, passa rapidinho. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Debate Ideal. Debate esse, cujo tema saia ou calça comprida, blusa de manga, com alça ou camiseta. Existe uma roupa ideal para um culto cristão? Nesse segundo bloco, eu quero abordar exatamente o que foi levantado no final, né, do primeiro, a modéstia cristã, né, a modéstia cristã, vamos dizer assim. De acordo com o dicionário, né, modéstia é a simplicidade e a humildade, a ausência de luxos, riquezas e ostentação. A modéstia também está relacionada com o pudor, com postura, decência, estar de acordo com os padrões morais e também éticos impostos pela sociedade. Mas vamos dizer que vamos se atrelar à postura. Tá? A modéstia se aplica nas atitudes e também na maneira de se vestir. Uma pessoa modesta não está preocupada com extravagâncias e acaba optando pelo mais simples, o que não quer dizer que é desleixada. A Bíblia também diz que modéstia são atitudes e o que importa mais é a beleza interior do que está no coração. Quem veste com o coração não está preocupado em chamar atenção para si, né? Acho que foi bem dito também pela irmã Eloá. Sua beleza não deve vir de adornos externos, como cabelo trançado, de joias, de ouros e roupas finas. Em vez disso, deve ser o seu interior. A beleza indecifrável de um corpo gentil e quieto. 1 Pedro 3, de 2 ao 5, tem a referência. Uma outra questão que a gente pode frisar também nesse segundo bloco relacionada à modéstia é a falsa modéstia. Né? De nada adianta estar coberto da cabeça aos pés, com a modéstia cristã nas roupas, mas chega na hora das atitudes, é um pecado e hipocrisia. Então, nesse segundo bloco, a gente vai comentar exatamente sobre a modéstia cristã. Regente Eloá, pode ficar à vontade, tá? Pode utilizar seu tempo de forma tranquila, tá bom? Para falar sobre exatamente essa modéstia que realmente, às vezes, as pessoas confundem com modéstia igual a humildade, modéstia igual a desleixo. Porque uma coisa é não tendo um preconceito em si, mas uma coisa é você ser desleixado na sua vestimenta, e dizer que é modéstia quando na verdade você poderia ser uma pessoa modesta, decente, de uma forma mais arrumada, vamos dizer assim, né? E essa questão da falsa modéstia, né? Pode ficar à vontade. Essa frase é bem interessante, né?
Quem veste-se com o coração não está preocupado em chamar a atenção para si. Muitas pessoas, eu acho que foi até citado aqui no início, né? Às vezes está com uma roupa ali toda de boa, né? Decente, mas o coração tá. Ou tá vestida com, no caso da mulher, né? Tá com um vestido longo, manga comprida, mas tá justo, tá mostrando tudo, tá transparente. E essa questão de ser desleixado não tem nada a ver com o se arrumar. Quando a pessoa ela é desleixada com tudo. Inclusive, ela está dentro da igreja, ela se veste desleixada. Ela provavelmente é desleixada com o que ela faz também. Porque é algo meio que faz parte dela, vamos dizer assim, né? Ela precisa se libertar dessa questão. E nós não estamos dizendo aqui que é proibido usar brinco, é proibido, né, você fazer trança no cabelo. A Bíblia não fala isso. Não é de ser proibido fazer. Só que a sua preocupação não tem que ser em si com isso. Né? Até ontem, fomos nos arrumar para ir para o culto, aí a minha filha falou assim, hoje eu acho que eu vou passar uma maquiagem. Nossa, mãe, um tempo que eu não me arrumo assim, igual eu me arrumava, de fazer maquiagem, de ter aquela coisa e tal. Aí eu falei assim, é mesmo, filha. Tem um tempão que você não faz aquelas coisas assim. Aí ela falou assim, porque eu não ligo muito e tal. Aí eu falei assim, mas você pode sim se arrumar, passar uma maquiagem, não tem problema algum. E mesmo você, nesse momento em que você não está ligando muito para isso, o importante é você estar bem arrumado e decente. Né? Não quer dizer que porque eu não gosto de usar maquiagem, eu sou desleixada. Não é isso. Né? E você gosta de usar, você é vaidosa demais. Não. É como foi citado lá no início, o equilíbrio. Porque você vê, por exemplo, eu faço parte do Ministério de Louvor, né? Eu estou ali na frente louvando. Eu quero chamar a atenção para o Espírito Santo, para aquilo que o Senhor quer me usar, ou para as minhas roupas, ou para a maquiagem que eu estou usando, ou para como está o meu cabelo, né? Como está o cordão ou o brinco, né, que eu estou usando. Eu preciso ter esse cuidado. Mas o Senhor quer o meu coração. Ele não está se importando com a minha roupa, com o que eu estou usando. Querido, você precisa ter o equilíbrio. Realmente, não adianta eu estar com uma roupa decente e o meu coração não estar decente. Realmente não adianta. É completo. Né? Eu preciso estar decentemente vestida e eu preciso também estar com o meu coração decente diante de Deus. Eu preciso estar com o meu coração livre, limpo. Né? E eu até já participei de uma palestra há bastante tempo, tem alguns anos, e justamente estava se falando sobre isso. Era uma palestra para Ministério de Louvor e estava falando sobre isso. Né? O pastor até citou aqui de ministros que estão lá em cima, mas está tão arrochado que você fica, meu Deus, fica difícil. Não é nem que você quer, né? Não é nem que você quer, mas você tem que prestar atenção na palavra. Constrangimento que te Sim, dá. só que às vezes fica complicado, né? E aí nessa palestra que nós participamos, tinha eu e um grupo, né? E aí a palestrante ela estava falando exatamente sobre isso. Eu estou ali ministrando para trazer Jesus, para trazer a palavra, para trazer o Senhor. Então, eu preciso ter o cuidado de não estar indecente, de não estar mostrando as minhas curvas, né? De não estar escandalizando, né? De as pessoas olharem para mim, mas primeiro elas verem o Senhor. E depois elas verem a minha roupa. Até porque você vê pessoas que, de repente, não estão vestidas com roupas caras, de repente, não estão vestidas com aquela saia lá no pé, né? Mas ela está vestida simples, né? Normal, vestida normalmente. E o Senhor usa. Então, a gente precisa ligar os pontos, né? Eu preciso estar tanto com as minhas vestes decentes, quanto com o meu coração decente e
Se eu sei que aquele tipo de roupa escandaliza, como a pastora Cássia citou, se eu vou pregar numa igreja que não usa calça, o costume daquela igreja não usa calça, o que me custa, né? Colocar um vestido ou colocar uma saia para não escandalizar os meus irmãos? O que me custa? A minha irmã, ela é de uma denominação que pode usar calça. E, geralmente, às vezes ela usa, mas assim, ela foi criada desde de pequena em outra denominação que não podia usar calça. Então, ela foi usada muito usando calça, vestido, usando saia, vestido, né? Mas quando ela vai, nessa igreja que ela é agora, pode usar calça. Às vezes ela vai, mas ela tem o cuidado de colocar uma blusa mais comprida, porque ela fica preocupada de estar escandalizando, e ela sabe que ela tem, né, o bumbum ali avantajado, então ela tem essa preocupação de colocar uma blusa mais comprida para não escandalizar. E quando ela vai em alguma igreja que não pode usar calça, que o costume é de não usar calça, ela vai de vestido, ela vai de saia, porque ela sabe que não é o costume dali. Então, são coisas que, assim, não custa nada, mas tem pessoas que querem isso aí, elas querem causar, né? Não, eu posso usar, não tem problema nenhum, não estou indecente, né? E a gente precisa, como eu sempre digo, a palavra ela vem para nos confrontar, né? Ela vem para, opa, tu tá errando aí, ó. Isso daí não tá muito legal não. Então vamos mais ler a palavra, ouvir a palavra, para a gente andar ali como o Senhor quer, não como os homens querem, mas nos vestir como o Senhor quer que nós nos vistamos. Pastora Cássia. Bem colocado, bem colocado. E enquanto ela falava, existe uma questão, chegando aí o verão, né? Vamos falar aqui, né, meninas, meninos. Chegando o verão, roupa de banho de crente. Como Complicado, como hein? abordar isso sem aborrecer algumas pessoas? Vamos lá. A roupa de banho, né, um biquíni, ele é semelhante a uma roupa íntima do dia a dia. O sutiã. Posso falar aqui calcinha porque é normal, né? Posso falar isso? Sim. Cueca. Tá bom, ninguém se escandaliza, não. Se eu usar um biquíni, é como se eu estivesse de calcinha e sutiã numa praia. Como que eu vou dizer para as pessoas, não me olhem, meu esposo está do meu lado, não olhem para o meu corpo? Posso dizer isso? Eu estou mostrando. Eu estou mostrando. A mesma coisa, o homem tá lá de cueca. Quando você põe cueca, voluma tudo. Pode ele falar, nenhuma mulher me olhe, estou com a minha mulher do lado, esposa ao lado. Pode? Então está exposto. O que as pessoas vão fazer? Vão olhar. Então, se eu não tomar cuidado com a minha vestimenta, com a maneira com que eu me visto, eu posso estar impulsionando o outro a pecar, ao desejo. E só em mente as pessoas adulteram. Existem pessoas que têm a genética maravilhosa, né? Que ali Deus foi bom com elas, que tem um corpo perfeito. São lindas. Então ela vai colocar um biquíni, como se estivesse de calcinha e sutiã numa praia. Um homem que não tem nada a ver com Cristo, o que ele vai fazer com a sua esposa do lado? Ele vai olhar. E quem foi a causadora? Fui eu. E aí? Como o céu vai olhar diante disso? Falar para os jovens cristãos, as meninas, que não podem usar biquíni. Irmãos, isso é uma luta para pastor. Porque jovem você tem que ter a paciência para falar, não, coloca o biquíni, mas põe um short por baixo, né, ali para tapar. Meninos, coloque uma bermuda, não custa nada, né? Porque né, é uma coisa que eu preciso me manter, porque eu vou para uma praia, cachoeira, uma piscina, lá tá a menina do louvor, de biquíni lá, né? Mostrando tudo. No domingo, alguém que chama aquele jovem, ele vai visitar a igreja. Quem está lá? A menina. Linda, toda tapada. Mas qual é a memória que vai vir? O que ela está cantando, seja adorado, Senhor, né? Usando ali, é a memória que ele vai ter? Não. A memória que ele vai ter o corpo dela é assim. Aí complicou, assim. pastor. Mas é uma verdade. E a mesma coisa o jovem, ou um homem.
tá ali no ministério, lá, o pastor da igreja de cuecão lá na praia, né, na piscina, e lá eu do lado, né, outra mulher do outro, chega na igreja, tá lá a irmã. Nossa, aquele pastor é assim. Aquele pastor é desse jeito, o pastor tá lá pregando. O que a irmã vai lembrar? Ai, Deus, liberta-me de mim. Irmãos, eu precisava tocar nesse assunto porque é uma realidade. Sim. É uma realidade. Então nós precisamos manter a postura. Pastores, tenham paciência, porque alguns não vão obedecer. Falei aqui sobre fotos. Quantas vezes eu já precisei ensinar para minha filha, que é uma jovem. Minha filha, isso não é uma foto decente. Mas, mãe, só porque eu sou da igreja, eu vou ser oprimida. É jovem, você tem que ter todo o cuidado. Porque uns podem, os outros podem, eu não posso. Aí tem que explicar o porquê. Porque a foto demonstra também se você serve ou não serve. É todo aquele cuidado. Então, pais ensinam, pastores ensinam, líderes ensinam, mas tenha consciência que se você ensinar para 10, um talvez vai te ouvir. Um vai te ouvir. Então, não adianta eu pensar que quem me vê na praia não vai visitar a igreja, porque vai. Quem me vê na piscina nunca mais vai me ver, vai. E quando você chegar lá, vai dizer, eu vi a foto daquela menina ali, não tem nada a ver com o que eu vi na foto, o que está aqui agora no culto. Então, liderança, cuidado com a sua vestimenta aí de verão. Né? Talvez não esperavam ouvir isso, mas é o que o céu ministrou no meu coração aqui nesse momento para falar. Então, como a rádio é voltada para o Espírito Santo, falar o que ele quer, eu tenho certeza que tem alguém nesse momento que está ouvindo e vai começar a olhar para o seu guarda-roupa. O que eu tenho preparado como roupa de crédito para o verão? Como está o meu biquíni? Como está o meu maiô? O que eu tenho disponível hoje para, se eu for fazer uma viagem, usar? Porque quem me vê na praia pode entrar no culto para me ver pregando. Quem me vê lá, seja em qualquer outro lugar, pode entrar na igreja e me ver louvando. Pode me ver na portaria recebendo. E qual vai ser o baque? Qual vai ser a primeira impressão que eu estou passando? Então, meninas, jovens, cuidado. Cuidado com eu tudo posso. Cuidado numa praia. Cuidado na piscina. Cuidado para ir na praça tomar um sorvete. O mundo, ele é... A gente costuma dizer que onde nós moramos, que é Piabetá, ele é pequeno. Muito pequeno. Então, o mundo, não adianta você dizer, vou encontrar essa pessoa aqui e nunca mais eu vou encontrar ela. Cuidado. Você pode se surpreender de uma tal forma que você pode ficar constrangido. Eu não consegui pensar em outra coisa a não ser lapadas da pastora de leve. Antes de passar para o pastor, esse é exatamente o tema que eu iria abordar no terceiro bloco. Depois a gente lá pode ficar à vontade também para contribuir. O que a sua roupa diz sobre você? A gente está sendo enfático, mas se você for analisar, não é um enfático que não tem conteúdo, é um enfático que realmente te corrobora a pensar, a se analisar e ver onde você está errando na questão da vestimenta. Porque a sua roupa honra o nome de Deus e que você carrega. E a própria Bíblia cita, portanto, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10:31. Então a roupa que a gente utiliza realmente pode dizer muita coisa sobre a gente, seja ela boa ou ruim. E se você é um cristão, fica um pouco mais apertado, vamos dizer assim, né? E então, assim, como foi dito, uma mulher numa igreja com um super decote ou fora, e depois ela entra na igreja diferente, cria aquele conflito na mente. A gente peca automaticamente pelo olhar. Você está induzindo uma pessoa a pecar também. Então isso também é grave. A pessoa está pecando pela vestimenta e está induzindo o próximo a pecar também em olhar. Um exemplo, né? Que aquela mulher tinha que estar tomando banho, né, no terraço daquele jeito. Então, ela ajudou. Então, os homens a mesma coisa. Então, assim, se você for analisar, tem que ter essa... Calma aí, deixa eu ver, isso aqui dá para usar? Eu posso usar naquele local? Condiz com o que eu sou? Então, assim, realmente é muito... O assunto é complicado, é repetitivo, mas é importante ter essa análise. Pastor Silviano, pode ficar à vontade. Quanto à modéstia ou quanto a o que sua roupa diz sobre você, pode expandir o assunto, sem problema. Sim. A pastora aqui faz a gente pensar, né?
Pensando até demais. Gente, às vezes a gente fica na portaria da igreja e eu reparo muito que se eu tiver de terno ou com a roupa assim mais comprida, Social. essas coisas, mais social, né? Quase 100%, não botar em uns 98% das pessoas que passam indo para outras igrejas me dá a paz do Senhor, com certeza. Agora, se eu estiver de calça jeans, de chinelo, ou posso estar até de tênis, com a camisa polo, esse número cai para 35, 28%. É drástico. Mas a gente fala assim, tá, mas roupa não tem nada a ver, não. Não tem, não. O que Jó fez quando foi falado que os filhos dele tinham morrido? A primeira coisa que ele fez? Rasgou as vestes. O que Davi fez quando foi anunciado para ele que Deus tinha mandado falar que o filho dele iria morrer? Primeiro filho com Batseba, que era resultado do adultério. Davi rasgou as vestes. O que aconteceu com todas as pessoas de Nínive quando Jonas foi lá e entregou a mensagem que Deus tinha mandado? Depois dele fugir, depois do vomito, tudo mais. Todo mundo se vestiu de sacos e cinzas. Então, se roupa não tem importância, por que quando a pessoa precisa realmente se humilhar aos pés do Senhor, há todo um ritual? Se rasga a roupa, se joga terra para cima para cair na cabeça, se veste de cinza, se veste de saco. As meninas, quando eram virgens, né? A Bíblia fala virgem, eu posso usar a palavra. As meninas, quando eram virgens, elas usavam roupas coloridas. Era túnica, né? Foi até a Tamar, né? Que se vestia assim. Quando o irmão dela cometeu o problema, ela passou a se vestir de cinza. Foi a primeira forma que Davi olhou, filha, o que aconteceu? Ué, se não tem importância nas roupas, vamos pegar todos esses versículos bíblicos, vamos passar um liquid paper para tapar e vamos ler a Bíblia sem isso. Pastor, não pode. Por quê? Porque não pode acrescentar nenhum tio e nem tirar uma vírgula. Tudo bem, então vamos viver. Porque é hipocrisia eu ficar citando a Bíblia quando é para meu benefício e para te criticar. Mas quando ela me confronta, como a irmã gosta de dizer, e me põe no meu lugar, aí eu vou esquecer a Bíblia de lado. Tem um vídeo na internet de um pastor, ele é famosíssimo, ele já é, vem de anos, o ministério de louvor dele é de anos. E recentemente, não sei se é recentemente, não sei quanto tempo tem aquele vídeo, ele está batizando uma jovem numa piscina, ela está de biquíni, ele está de sunga e o homem que está ajudando ele a batizar está com um short curto, porém mais longo do que a sunga desse pastor. E eles batizam a jovem ali naquela piscina e esse vídeo causou muito problema. Gente, se ele iria fazer, gente, não grava não. Porque não temos condições agora de botar um vestimento mais apropriado para batizar, mas ela precisa ser batizada. Não grava não, por favor. Vamos manter uma éticazinha. Ah, pastor, mas aí seria encoberto o pecado, o erro do pastor? Tá, tudo bem. Então vamos marcar seu batismo para amanhã de manhã. Você não vai morrer, você está saudável. Ou então vamos parar tudo aqui, parou a festa, vai. Gente, lá na minha igreja, não é que a minha igreja seja melhor do que a dos outros não, mas nós mandamos fazer, acho que 12 roupões. Não foi isso? Acho que foram 12 roupões. Gente, tem roupa para tudo quanto é tamanho e tudo quanto é formato de corpo. Tem para pessoa alta, para pessoa baixa, para pessoa mais gordinha, mais fininha, para homem que é grandão. Tem para todo mundo. Para criança, foi mandado fazer as vestes. Todas elas são roupas grandes, branca e bem folgado, um vestidão mesmo, posso dizer. Por quê? Porque a pessoa vai mais à vontade para o batismo, porém chega lá, ela tem uma roupa. É o que a Cássia falou, aqui em Pebetá é muito abafado, muito quente. As temperaturas às vezes estão batendo 35, 36 no termômetro, mas está 40 e pouco de sensação térmica. É pé de serra. Então é muito quente. Então eu não posso exigir que uma pessoa vá de terno e gravata para se batizar. Ela vai entrar nas águas. Então ela vai com a roupa um pouco mais à vontade, uma calça de taquetel, um vestido com um pano mais leve. Porém lá tem esse vestimento para ela vestir, vai entrar nas águas, vai ser batizada com aquela vestimenta, depois ela vai sair, põe a roupa que ela sentisse bem. Até mesmo porque nós aqui gostamos de batizar na cachoeira. Então já tá na cachoeira mesmo, vamos aproveitar, gente. No dia do meu batismo, gente, quando me batizaram, a pastora me afundou na água e me puxou de volta. Quando ela, tudo bem, ela me liberou, eu já saí mergulhando e fui curtir a cachoeira. Que era um momento de grande alegria. Eu ia fazer o quê? Ah, não, vamos marcha fúnebre, vamos. Não, eu tava alegre.
Então, se nós vamos fazer algo para Deus, para trazer alegria, não vamos trazer o escândalo junto. Poderia ter sido batizada aquela menina no outro dia. Sem problema nenhum. Ah, mas já estava ali com piscina. Não, tudo bem. Vamos respeitar, mas vamos mudar as vestes. Ah, pastor, que isso? Isso é desnecessário. Poxa, se te incomodou essa pequena coisinha, eu não vou poder te cobrar amanhã uma coisa grande. Jesus não vai poder te cobrar veste branca para você entrar no céu. Tua veste está manchada, filha, está suja. Isso aí não sai com produto de limpeza, não sai com esses produtos caros, não. Isso é só o sangue de Cristo. O sangue de Cristo não vai em qualquer lugar. Então nós temos que tomar cuidado. Gente, eu agora tô de bermuda jeans e com a camisa polo. Aqui tá quente, né? Nós estamos, pode você entender, temos 3 ventiladores ligados. Está quente, está abafado. Mas nem por isso nós deixamos de falar do amor de Cristo. Não são as roupas que vão falar? Claro que não. É aquele negócio, tem que ter roupa para ir para a igreja? Não. Mas quem é do céu sabe como se vestir. Amém. É isso aí, esse que a gente espera do debate, que com certeza confronte as pessoas e que elas entendam o real motivo, o objetivo do debate em si. A gente chegou ao fim de mais um debate ideal, tá? Eu vou abrir uma breve conclusão dos meus debatedores. Eu vou deixar a minha, é bem simples, é bem rápida. Quando for comprar ou vestir uma roupa, para alguma ocasião, seja ela para um culto ou não, eu acho que a gente tem que fazer 3 perguntinhas, né? Em que lugar essa roupa vai ser usada? O que essa roupa diz? O que ela vai comunicar se eu usá-la? E se essa roupa honrará o nome de Deus e que eu carrego por eu ser cristão. Então, a roupa pode não definir o caráter de um crente, mas o caráter de um crente define a roupa que ele usa. Irmã Eloá, pode ficar à vontade. É interessante essa sua conclusão. Realmente, eu preciso... E assim, uma interessantíssima, né, que você falou aí sobre a glória de Deus. A Bíblia fala para que façamos tudo para a glória de Deus. Então, se a minha roupa está escandalizando, tem alguma coisa aí, né, tem alguma coisa errada. E eu queria levantar algo rápido. Eu vi uma postagem hoje no Instagram e falou assim, podem me chamar de tradicional, mas adolescente não usa cropped nem para ir na esquina. E aí eu fiquei assim, meu Deus, mas o cropped dá para usar com um vestido, né? Dá para você usar com uma saia comprida, contanto que não mostre nada. E aí logo me deu uma luz assim, né? Eu falei, mas espera aí, o que é um cropped? E aí eu fui lá buscar, né? O cropped, ele é algo mais comprido que um top e mais curto que uma blusa. E ele fica acima do umbigo. Isso é um cropped. Aí eu fui buscar, né, os sentidos. Tem o semi-cropped, que ele é um pouco mais comprido que o cropped. Vai mais na linha da cintura. Então, assim, aí eu entendi o que aquela pessoa postou sobre o cropped. O cropped, ele é algo muito curto. Então, não tem porquê, né, um adolescente cristã ficar usando ele. Né? Ela precisa... mas aí quem compra as roupas do adolescente são os pais. O adolescente não trabalha. Então, aí eu preciso ter o cuidado de saber daquele adolescente. Por quê? De repente, os pais dele não são crentes. E, mas ele vai junto para comprar roupa. Ele pode escolher, nem sempre. Porque eu já tive experiência de uma pessoa que era cristã, a filha vestia, né, os filhos vestiam aquela roupa mais comportada. E aí ela saiu da igreja. E aí ela começou a usar roupas curtas e ela também comprava para a filha as roupas curtas, mesmo quando a filha não queria usar. E aí depois ela voltou para a igreja, né? Voltou para Jesus, começou a caminhar e aí ela começou a reclamar e a buscar, porque a filha não queria mais usar roupa comportada. Ela só queria usar aquelas roupas que a mãe fazia com que ela usasse. Então, eu preciso ter o cuidado de também não afastar esse adolescente, né? De repente, alguém está ouvindo a gente que trabalhe com adolescente ou que é próximo de um adolescente, né? Então, eu preciso ter o cuidado de chegar nesse adolescente. Porque, de repente, os pais é que compram a roupa e eles não ligam para isso. E eu não posso afastar esse adolescente. Eu preciso trazer ele para perto. Então, eu digo assim...
Meninas, você pode até usar, mas decentemente. Procura saber o que é o cropped, o mini cropped, o top, a blusa, né? Inclusive até eu sou assim, né, mais fortinha e tal, mas eu tenho blusas que são consideradas semi-cropped, porém eu coloco com uma saia mais, né, na cintura alta e eu levanto os braços e nada aparece. Então, ou seja, eu não estou me vestindo de forma indecente. Agora, se eu coloco um cropped, que eu levanto o braço para adorar, a minha barriga está toda de fora, aí já tem algo errado, né? Então, assim, adolescentes, tenham esse cuidado, né? De, tia, né? Que adolescente geralmente chama de tia. Tia, mas meus pais, eu só tenho isso, meus pais só compram esse tipo de roupa para mim, né? Eu não consigo comprar outro tipo de roupa. Você tem que ter aquele cuidado para orientar. Então, bota um vestido. Bota um vestido por baixo. Ou bota uma blusinha. A minha filha, ela tem uma blusa cropped que ela ganhou e que ficava a barriga de fora. Aí ela mesma ganhou uma outra peça que é tipo body, né? Que é de alça. E o que ela faz? Ela bota esse body, bota o cropped. O que aparece é o body. É preto até. Né? O que aparece ali é aquela segunda pele, vamos dizer assim, né? Do body. Então, a gente precisa ter o cuidado. Por quê? Nós queremos glorificar o nome de Deus. Nós queremos glorificar o nome do nosso Senhor. Nós estamos levando o nome de Deus. Estamos levando a palavra. Então, eu preciso ser lembrada por aquilo que eu carrego, não pela roupa que eu uso. Uma coisa é a pessoa dizer, você se veste muito bem. Né? Outra coisa é ela lembrar, nossa, ela se veste bem escandalosamente. E ela não lembra que eu estou levando o nome de Cristo. Aí eu preciso começar a me preocupar. Pastor Silviano? O que Cristo nos chama de quê? De noiva. O noivo só pode ver a noiva, né, o vestido de noiva, quando ele está no altar e ela está vindo até ele. E eles só vão se verem nus depois do casamento. Ou seja, há um altar no meio do caminho. Então vamos manter a nossa postura de noiva e vamos cobrir aquilo que não pode ser visto antes de passar pelo altar. Amém? Pastora Cássia, pode também finalizar com aquela oração. Amém? Amém. Interessante nessa fala do pastor, até porque eu não tenho costume de ver noivas de qualquer maneira. Você não vê uma noiva com roupa do dia a dia, indo para o altar. É algo especial, uma roupa, uma vestimenta. E é bonito, chama atenção. Ou seja, a minha maneira de vestir chama atenção, sim. Tanto para o bem quanto para o mal. Que possamos, como o irmão Misael disse, o meu caráter, o interior do meu cristão, demonstra a maneira com que eu me visto. O que está dentro também demonstra o que vai ser fora. Então, viemos atentar para isso, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, agradecer. Deus, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado porque a tua palavra está conosco para nos instruir. Pode parecer um assunto que não tem muito interesse, mas tudo, meu Pai, que é voltado para a sua adoração é do nosso interesse, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, nos aperfeiçoar, melhorar, Senhor, de acordo com aquilo que agrada ao seu coração. Não diante, meu Pai amado, dos homens, não para agradar a homens, mas para agradar a Ti, ao nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate, na quarta-feira. Passa rapidinho, não sai daí. Eu quero te desejar um grande abraço e te convidar a não se esquecer de nos seguir no YouTube e no Instagram. Baixar nosso app para você acompanhar tudo da nossa programação, inclusive o nosso debate. Lembrando que eles ficam gravados lá no nosso canal do YouTube, @Rádio Ideal 22. Continua na sequência ouvindo a nossa programação e fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.